Nessa aula 5 agora, dessa semana, eu vou fazer o capítulo 5 do livro. Vou começar com uma parte até meio triste, porque o livro errou no início. A definição que ele deu de retas paralelas está errada. Mas esse livro não está muito errado não, só nessa parte por enquanto está errado. E nos exercícios que vocês vão ter que entregar no final da semana, na semana que vem, eu vou dar uma palhinha. Certo? O que é uma palhinha? Palhinha, eu vou falar um pouquinho de cada exercício para ajudar vocês. Certo? Então vai ser os vídeos, 1 ou 2 vídeos necessários para a aula. Acredito que seja só um. E um vídeo de exercício onde eu vou narrar alguns pontos chave dos exercícios. Então, a aula de hoje é sobre paralelismo. Só que o livro ele fala que retas coincidentes são paralelas. Não são, gente. Essa parte do livro está errada. E não é só esse livro, não. Tem muitos livros que erram essa parte. Reta paralela, como a gente viu lá no início, lá que eu falei, lá dos postulados de Euclides, o quinto postulado, até mostrei, né, que vários matemáticos ficaram estudando e acabaram negando o quinto postulado e acabou criando duas novas geometrias, né? Então, por um ponto fora da reta passa somente uma reta paralela. Logo, se o ponto é fora da reta, como é que pode ser reta coincidente? É porque na hora de fazer as contas, a reta coincidente, por exemplo, na geometria analítica, a reta coincidente, ela tem características parecidas, certo? Como, por exemplo, se eu pegar duas retas coincidentes, que é a mesma reta, né? Retas coincidentes é a mesma reta escrita com números diferentes ou com letras diferentes. Quando eu fizer a proporcionalidade, vai dar certo. Claro, se ela é a mesma reta, a proporção tem que ser igual. Então, na geometria analítica, parece até que a reta coincidente é uma reta paralela, mas só que não é, tá? Então, essa parte do livro está errada. Retas paralelas, elas são coplanares e não tem ponto em comum, certo? Então, retas coincidentes não é paralela. Vamos ver um pouquinho de definição. Ó. Imagina uma reta transversal a outras duas retas. Então, essa reta aqui formam 4 ângulos, né? E essa aqui 4 ângulos. Aqui 4 ângulos, aqui 4 ângulos. Ainda não é paralelo ainda não, tá, gente? Isso aqui são só retas transversais ali. Só que esses ângulos têm um nome, ó. Existem os alternos, ó, alternos. Alternos é quando tá aqui, ó, desse lado, e aí como se fosse aqui, ó, o 7, tá vendo? 1 com 7, 2 com 8, esses são os alternos, tá vendo? 1 com 7, 2 com 8, 3 com 5, 4 com 6. Existem os correspondentes. Então seria ó, 1 com 5, 2 com 6, anda como se fosse na posição, tá vendo aqui, ó? E os colaterais, que seria ó, 1 com 8, 2 com 7, 4 com 5 e 3 com 6. E ainda pode botar ainda alternos internos e externos, como a gente vai ver agora aqui, ó. Alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. E o mais importante é que se houver uma congruência de ângulos alternos, por exemplo, todos os outros vão ter algumas equivalências, certo? Mas não precisa ver isso aqui agora porque vai ver depois, e é muito fácil. Vamos ver agora a existência da reta paralela, tá? Vai ser aqui com essa demonstração aqui, ó. Essa demonstração do próximo slide, ó. Não vou precisar fazer no GeoGebra isso aqui não. Então aqui, ó. Se duas retas que estão no mesmo plano, distintas, viu? Aí tem que falar distintas, né? E uma transversal
determinam ângulos alternos, que são esses aqui, ó. Esses aqui são ângulos alternos. No caso aqui, alternos internos, né? Congruentes, então essas duas retas são paralelas. A demonstração, vocês vão ver que tem tudo a ver com com o teorema do ângulo externo. Lembra do teorema do ângulo externo? Que o ângulo externo é maior do que qualquer um dos ângulos internos, certo? Então, essa que vai ser a demonstração. A hipótese é que se esses ângulos alternos são congruentes, a tese é que a reta A é paralela à reta B. Observe o seguinte, ó, se as retas não fossem paralelas, elas teriam um ponto comum, ou aqui ou desse lado, certo? Não existe outra possibilidade, concorda? Ora, se vai ter um ponto comum aqui ou aqui, olha só o ângulo beta, aqui, ó, nesse caso, ele é interno e o ângulo alfa é externo. Logo, eles não são iguais, certo? Porque o ângulo alfa é maior que beta, então contraria a hipótese. E se fosse desse lado, o ângulo externo seria quem? Ó? O ângulo externo a esse triângulo, né? BAP, né? Seria o beta. Ora, o beta externo a esse triângulo, ele é maior que o alfa. Mas contraria a hipótese também. Como contraria a hipótese duas vezes, tanto para o lado de cá como para o lado de cá, se os ângulos alternos forem iguais, A e B são retas paralelas, entenderam? É necessário o suficiente que esses ângulos sejam iguais para mostrar que a reta A e B são retas paralelas. Agora eu vou utilizar o GeoGebra para construir a reta paralela, certo? A gente já sabe fazer, ó, transporte de segmento e transporte de ângulo, né? E agora a gente vai aprender a fazer uma paralela, dado uma reta e um ponto fora da reta. Vou fazer essa construção. Eu vou fazer bem pequenininho as circunferências dos ângulos que eu vou transportar para que vocês percebam a sutileza e relembrem como transportar ângulo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, uma reta e um ponto fora dessa reta e eu vou passar uma paralela aqui, ó. Mas para passar a paralela aqui é o mesmo que ter esses seguintes ângulos. Primeiro vamos fazer uma transversal aqui, pera aí, ó. Vamos pegar essa transversal, certo? Vamos colocar esse ângulo. E agora eu vou pegar esse ângulo e transportar para cá, ó. Porque a gente já viu, né? Se esses ângulos alternos aqui forem iguais, é porque as retas são paralelas. Tá? Então eu vou transportar esse ângulo bem devagar. Primeira coisa é você vai fazer um círculo de qualquer tamanho, ó. Vou fazer esse círculozinho aqui pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Pegar esse ponto e colocar aqui. E agora eu vou pegar esse mesmo círculo, agora tem que abrir o compasso, né? Vai ser o mesmo círculo. Esse mesmo círculo e colocar aqui. Eu espero que não tenha sido muito grande. Vamos ver. Não, foi pequeno o suficiente. Pronto. Agora colocar um pontozinho aqui para ajudar. Certo? Agora eu vou pegar o compasso e abrir esta circunferência aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Aí vai cortar esse ponto aqui e esse ponto vai dar a reta paralela. Porque esse ângulo aqui vai ficar igual, ó. Vamos lá, vamos fazer, ó. Pegar o compasso, pegar esse ângulozinho aqui, ó, e passar para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Peguei este aqui, ó, e vou passar para cá, ó, pro ponto H, ó. Aí ele vai cortar aqui nesse ponto e esse ângulo é igual a esse, ó. Vou passar aqui a reta paralela, que a gente já sabe que é paralela. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é MP. Opa, vou fazer outro. Fazer IPH. Opa, não funcionou. Vamos de novo. IPH é o mesmo ângulo.
E se esse ângulo é igual a esse, é porque essas retas são paralelas, como a gente viu lá. É isso. Então agora nós já sabemos, ó, transportar segmento, transportar ângulo. Vou botar menorzinho para vocês verem aqui, ó, bem menorzinho, ó. Ó. Tá vendo? Bem menorzinho, ó. Abri aqui, só relembrar, ó, abri aqui um qualquer, coloquei no P, que é esse aqui. Vou colocar em cor diferente, espera aí. Em cor diferente fica mais fácil, ó. Peguei uma abertura qualquer aqui, certo? Peguei uma abertura qualquer aqui e coloquei no ponto P, chegando aqui no ponto H. Depois eu peguei esse compasso aqui, FG, e passei aqui para o H, encontrando a interseção aqui do ponto E. Tá vendo? Peguei esse compasso. Aqui eu não fica. Eu posso até colocar outro aqui, mas não fica aqui não, tá, gente? Vou colocar só para mostrar. Peguei este aqui e passei para o H, tá? A gente não fica com esse aqui na demonstração, não. É isso. Como esse ângulo é igual a esse, por transporte de ângulos, estas retas são paralelas e terminou essa demonstração. Para falar da unicidade da paralela, simplesmente é pelo postulado de Euclides, porque é um postulado, é um axioma, né? A gente não demonstra isso. Por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada. Lembra que eu falei novamente, né? Que os matemáticos, no decorrer dos anos, tentou negar isso, e cada um que negou criou uma nova geometria, como já mostrei em vídeo passado. Agora eu vou fazer aqui a volta, que é a seguinte. Se eu tenho duas retas distintas, está vendo aqui na hipótese, ó, e A é paralela a B, então está afirmando que A é paralela a B. Então, a tese é que alfa seja congruente a beta, que é a volta, certo? Então, vou fazer a demonstração. Vê se vocês conseguem entender aqui a demonstração. Ó, se alfa e beta não fossem congruentes, existiria uma reta x, certo? Distinta da reta B, passando pelo ponto P. Ou seja, P é a interseção de x com B. Ó. P é a interseção de x com B. Ó, pelo teorema da existência, certo? Que é esse aqui, ó. Da existência das paralelas, se o ângulo é congruente, então A é paralela a B, certo? Se o ângulo for congruente, A é paralela a B. Então nós teríamos que o x fosse paralelo a A. Mas a gente já tem que x é paralelo a B, e pelo postulado das paralelas ele é única. Logo, o alfa é congruente a beta. Isto é, alfa é congruente a beta. Não pode ser a beta-linha. Porque se fosse a beta-linha, nós teríamos duas paralelas. Certo? É isso. A explicação é essa. Terminando, essa condição é necessária e suficiente. Ou seja, se alfa é congruente a beta, as retas A e B são paralelas. Ou se as retas A e B são paralelas, o alfa é congruente a beta, que são os ângulos alternos aqui. Certo? Aí teremos esse enunciado aqui, ó. Uma condição necessária e suficiente para que duas retas distintas sejam paralelas é formarem com uma transversal ângulos alternos congruentes. Certo? Se alfa é congruente a beta, reta A é paralela a B, ou vice-versa. Vendo essa setinha aqui de volta aqui, ó. Ou se A é paralela a B, implica que alfa é congruente a beta. Essa aqui é uma de dupla equivalência na lógica, tá? Esse agora do ângulo externo, que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes, que são esses dois aqui, ó. Eu vou fazer a demonstração lá no GeoGebra para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá.
a nossa próxima demonstração agora é que o ângulo externo não é só maior que o ângulo A e o ângulo B, como a gente já sabe. Ele é igual à soma de A mais B. Então, olha só, fiz 3 triângulos iguais, né, para poder marcar aqui o ângulo externo aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer qual é a hipótese, ó? E é o ângulo externo adjacente a C. Tá vendo aqui, ó? Esse ângulo externo adjacente a esse ângulo C. Isso implica que E é igual ao A mais B, que é o ângulo A mais o ângulo B. Essa vai ser a tese. Então, a primeira coisa que vai fazer é, por C, eu vou fazer uma reta paralela à reta AB. A gente já sabe fazer reta paralela, então vai usar o recurso do GeoGebra como se a gente estivesse fazendo nós mesmos, tá? Determinando os ângulos alfa e beta, concorda? Então vamos marcar aqui, ó, o alfa e o beta aqui, ó. Vamos marcar. Então, tracei aqui uma reta paralela ao AB, certo? E marquei aqui, ó, o ângulo beta e o ângulo alfa. Ora, dá para ver que o ângulo E, que é esse verde, é a soma de beta mais alfa. Agora eu tenho que mostrar que beta é um dos ângulos aqui e alfa é um dos ângulos que estão aqui. Ó, como essa reta aqui é paralela ao AB, certo? A gente pode perceber que o beta, vamos fazer o alfa primeiro. O alfa, para ficar bonitinho aqui, ó. O alfa, ele é colateral alternos aqui, ó, né? Alternos, ó. Eu falei colateral errado. Eles são alternos aqui, ó. Certo? Então o ângulo A é igual a esse, ó. É igual ao alfa, né? Porque eles são alternos internos, né? Agora vamos ver aqui esse com esse, ó, são correspondentes, ó. Esse aqui, ó. O beta é correspondente ao beta. Então a gente vai botar aqui uma paralela, ó. Passar aqui uma reta paralela aqui, marcar os ângulos. Ó, esse ângulo é igual a esse, porque eles são correspondentes. Então, agora mostramos que o E aqui é igual a alfa mais beta, o alfa é igual ao ângulo A, o beta é igual ao ângulo B, e assim é demonstrado que o ângulo externo é a soma de A com B. Espero que tenham entendido essa demonstração. Agora a gente vai ver que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 retos. Então, a hipótese é que o triângulo é um triângulo, que ABC é um triângulo, e a tese que a gente vai demonstrar é que A mais B mais C, os ângulos internos, é igual a 2 retos, ou seja, 180, né? Então vamos lá. Sendo E o ângulo externo adjacente a C e aplicando o item anterior, que a gente já sabe que o externo é igual a A mais B, certo? Então a gente tem, ó, se E e C são suplementares, E mais C é igual a 2 retos, ou seja, esse ângulo mais esse é igual a 180. E como o E é igual a mais B mais C é igual a 2 retos. É isso. Então, se a gente não soubesse que o E é igual a mais B, não dá para mostrar isso. Mas como a gente já sabe que o E, por causa das paralelas, né, é igual à soma de A mais B, então aqui fica C mais E, que é igual a C mais A mais B, que é igual a 2 retos. É isso. Então A mais B mais C é igual a 180 graus. Bem fácil esse, né? Partindo do ângulo externo, né? Essa aqui agora é usada muito em exercício, tá vendo? Então aqui, ó. Eu tenho 2 retas paralelas e 2 retas paralelas se cortando, tá vendo? 4 retas, ó. 2 a 2 se cortando. Então o que a gente vai ver é que dois ângulos
de lados respectivamente paralelos são congruentes ou suplementares, certo? Então essa é a demonstração que a gente vai fazer agora. E não vai precisar fazer no GeoGebra, porque dá para ver que é bem simplesinha, ó, muito simples. Olha aqui, ó. Eu já sei que os ângulos alfa e gama são ângulos correspondentes, então são ângulos congruentes. Até aí tudo bem? E olhando as duas paralelas aqui, ó, essa com essa. Ó, primeiro eu vi essa com essa, né? Vou botar umas letrinhas aqui. Não, precisa não. Essa com essa, alfa é correspondente a gama, ou seja, eles são congruentes. Agora olhando esses dois, ó, esses aqui são as retas paralelas e esse aqui aqui corta, né? A gente observa que beta e gama também são correspondentes, logo são congruentes. Ó, se esse aqui é igual a esse, esse aqui é igual a esse, dá para ver que tem uma transitividade aqui, né? E o ângulo alfa é congruente ao ângulo beta. E por sua vez, isso aqui como é o suplementar, esse aqui é o suplementar desse, alfa linha e beta linha são congruentes, porque esse aqui é o suplementar desse e esse é o suplementar desse. Certo? Então esse aqui é a correspondência que tem quando eu tenho quatro retas, duas a duas aqui paralelas. Tá? Cai muito em exercício isso aqui, hein? Tem que ter essa visão aqui, tá? Nos exercícios. Não pode esquecer, hein? Anota aí, ó. Slide 172 para um monte de exercício aí. E vamos terminar a aula agora. A gente vai terminar a aula mostrando que num triângulo equilátero, cada ângulo mede 60. Então vamos lá. Num triângulo equilátero eu tenho os três lados iguais. Ó, se eu tenho os três lados iguais, eu posso enxergar como dois triângulos isósceles, certo? Então, formando aqui ó, o CA com CB isósceles, eu tenho que o ângulo A é congruente ao ângulo B, certo? Agora, olhando de outro lado, de outra forma, se eu fizer AB com AC, eu tenho que B é congruente a C. Ora, como A é congruente a B, B é congruente a C, os três lados são iguais, e como a soma é 180, cada ângulo é 60, e todo triângulo equilátero é equiângulo, e cada ângulo mede 60 graus, e acabou a nossa aulinha de hoje. Olha só, presta atenção. Nos exercícios que eu vou passar, eu vou dar umas dicasinhas para que fique mais fácil para você, tá? Eu não vou só jogar os exercícios. Eu vou escolher os exercícios e dentro desses exercícios eu vou falar alguma coisinha, entendeu? Então não sai só anotando no próximo vídeo dos exercícios, não. Faz o que eu falei, ó. Vai escutando e anotando e escutando o que eu vou fazendo, tá? É isso.